Olá, estudantes de Caruaru. Meu nome é James, sou professor de Geografia, formador de Geografia na rede. E hoje a gente está aqui para vivenciar um momento diferente. A gente está tendo a nossa Semana Educacional em Cidadania Digital, falando de uma série de temas que envolvem o nosso dia a dia, tanto no meio digital quanto fora do meio digital. A gente pensa que a cidadania ela é algo que existe e não dá para dividir ela nesses dois espaços. Então, para hoje, o nosso tema, o nosso debate é sobre educação midiática. A gente vai falar um pouquinho sobre fake news e desinformação. A aula de hoje ela foi preparada em colaboração com a professora Aline. Então, eu e a professora Aline, com muito carinho, fizemos essa aula juntos para levar até vocês nesse contexto de ensino remoto. Beleza? Todo mundo preparado? A gente vai dar início e para começar a nossa aula nada melhor do que um aquecimento, né? A gente dá uma olhadinha em algumas notícias, será que elas são fato? Será que elas são fake? E a gente vai olhar isso junto, tranquilo? Todo mundo pronto? Vamos lá. Fato ou fake? Primeira notícia. Macacos roubam amostras de sangue contaminado com coronavírus na Índia. Bom, como que isso chegou em você? Como é que você está olhando para essa notícia? Será que ela é fato ou será que ela é fake? Você acha que eu vou falar agora? Não vou falar agora se é fato ou fake. Vai ser mais para frente. Vamos lá. Próxima notícia. Homem que ainda estava de quarentena é declarado morto pela família e amigos. Bom, fato ou fake? Tem a fonte ali embaixo, hein? Para quem já está meio habituado, já viu esse site, talvez já tenha alguma pista sobre se é fato ou se é fake. Próxima. Vídeo mostra uma lula gigante capturada por um homem. E aí, deu vontade de clicar nessa notícia, não deu? Eu fiquei com vontade. Será que ela é fato ou fake? Próxima. Britânica choca ao aplicar injeções de botox na filha de 8 anos. Bom, essa é uma outra notícia e a gente também vai avaliar se ela é fato ou fake. Fica pensando nas emoções que quando eu vou lendo vai despertando em vocês, tá bom? Por último, estudo descobriu que a pimenta do reino é eficaz contra o coronavírus. Tranquilo? 5 notícias, fato ou fake. Bora? Durante a nossa aula de hoje a gente vai aprender algumas técnicas para avaliar e verificar se isso é fato ou se isso é fake. É um exercício um pouco custoso, né? Não é tão simples, mas a gente vai começar a desenvolver esse tipo de abordagem juntos, tá bom? Bom, dado esse início, quais são os nossos objetivos aqui hoje, né? As nossas aulas sempre têm um objetivo e a gente precisa entender o que a gente vai aprender nesses espaços, tá? Nesses momentos compartilhados. Vamos lá, vamos aos objetivos. Bom, o primeiro deles é compreender as nuances da desinformação, explorando as causas e consequências de um fenômeno contemporâneo que é as fake news, beleza? Entender as nuances, as diferenças, né, dessa desinformação que é a fake news. Segundo objetivo, estimular a prática habitual da leitura cuidadosa e reflexiva e o hábito de interrogar a informação, ao invés de simplesmente consumi-la, avaliando seu propósito e qualidade e usando mecanismos básicos de checagem. Tranquilo? Um leitor cauteloso, reflexivo, que não pega a informação e passa sem verificar se ela é verdadeira ou falsa. O último e mais importante, talvez o mais importante, eu entendo que seja o mais importante, é estimular uma postura proativa de combate à desinformação. O que é ser proativo? Né? É fazer, né? É estar presente, é olhar, é fazer, é estar na ação mesmo de combate a esse processo que vem causando uma série de malefícios, como a gente vai ver hoje na nossa aula. Já lembra aí, né? Tem em mente os fatos e as fakes que a gente viu anteriormente, tá bom? Simbora! Para a gente entender esse fenômeno, a gente precisa olhar um pouquinho para a história, né? Será que fake news é algo novo? Ou será que é algo que já acontecia há muito tempo atrás? Bom, quando a gente olha para a história, a gente enxerga que as fake news elas já estavam presentes desde o século XIX. A fonte, né, é o dicionário Merriam-Webster, e lá você consegue encontrar que já existiam fake news durante esse século. Então, gente, século XIX a gente está falando de 200
anos atrás, né? Então já faz um tempinho que existe fake news. Só que a expressão era outra, não era fake news, era false news. Fake news, do jeito que a gente conhece hoje em dia, né? Ele está aí em inglês e hoje em dia faz parte do nosso dia a dia, né? Aparece no discurso político, aparece nas discussões frequentemente. Ganhou muita repercussão a partir das eleições nos Estados Unidos em 2016, a eleição do presidente Donald Trump. Então, naquele momento, houve uma avalanche de desinformação que confundiu os eleitores no geral. Então, esse processo é um processo que ainda acontece e tende a crescer. Então, a nossa aula de hoje é para a gente poder também, enquanto cidadão, saber entender quando isso acontece e não deixar com que isso continue acontecendo, tá bom? Vamos lá, a gente deu uma olhadinha na história, agora a gente vai definir o que é fake news. Ficar falando essa palavra em inglês, é importante que a gente traga isso para o nosso idioma, né? Para a nossa língua. Bom, nada mais é do que notícias falsas. Mas qual que é a intenção de espalhar notícia falsa? Vamos lá, são 5 tópicos. Eu gostaria que vocês olhassem aqui. É o seguinte, né? O primeiro deles é convencer o leitor de um determinado ponto de vista, de uma opinião, apresentando uma visão distorcida da realidade, tá? Primeiro tópico. Então, convencer confundindo. Segundo, chamar a atenção dos leitores desavisados e com isso ganhar dinheiro, né? Então tem um princípio também de enganação por trás dessas fake news. Um terceiro, realizar uma sátira da realidade, entreter e convidar à reflexão. Então tem a ver com humor, né? O quarto, enganar e aplicar golpes, que também vai muito na linha, né, dessa discussão que a gente vem fazendo sobre a notícia ela ser uma espécie de enganadora, né, como a gente levantou no segundo tópico. E o quinto, mexer com as nossas emoções. Elas têm esse caráter sensacionalista e são carregadas de exageros e são apelativas. Bom, a gente trouxe 5 objetivos aqui, tá? Tendo esses 5 objetivos em mente, a gente vai continuar a nossa aula avaliando, olhando algumas notícias. Isso vai ficar um pouquinho mais fácil de entender no decorrer da aula, tá bom? Bom, definimos o que é uma fake news e agora seria muito importante a gente relembrar o que é uma notícia, né? Acredito que muitos de vocês já estudaram esse gênero em língua portuguesa, mas sendo bem sintético, um resumo, né? Ela tem essas características, ela é objetiva, ela é equilibrada, ela apresenta evidências, ela tem falas de especialistas, né? Especialistas são citados, pessoas que estudam, se aprofundam, né, nessa temática, e ela pode ser atribuída a alguém, né? Isso é um fator extremamente importante. A gente tem que pensar e entender que por trás de uma notícia existe uma pessoa, né? Não pode desumanizar a notícia. Alguém produziu aquele conteúdo. Enquanto pessoa que produziu aquele conteúdo tinha algum objetivo, alguma intencionalidade, né? A gente acabou de olhar quais são os objetivos das notícias falsas. Então, se atentem a esses objetivos. Isso faz parte de ter uma leitura crítica e uma postura crítica frente ao consumo de informação. Vamos lá? Bom, olha aí para o slide. A gente tem aí um degradê, né, que vai do branco até o preto. E a ideia é mostrar como a verdade, né, a fronteira, o decorrer entre o que é falso e verdadeiro, tem vários nem tantos, né? Então, qual que é a ideia que está por trás disso? Hoje em dia fica muito difícil entender o que é verdadeiro e o que é falso. Está tudo misturado, né? Tudo ali misturado e a gente tem que tentar olhar, analisar, falar, não, isso aqui faz parte de uma notícia verdadeira, isso aqui não é. Então, é esse exercício que a gente vai fazer, tá bom? Por que eu trouxe essa imagem? Guarda essa imagem na cabeça, porque é isso daqui que a gente quer apresentar. Vamos lá. Por que não é tão fácil identificar uma fake news? Muito por conta daquelas nuances da desinformação que a gente viu atrás, né? Existe uma série de nem tantos ali no meio, que fazem parte da produção da informação. Então, por que não é tão simples apresentar e identificar uma fake news? Vamos lá. As fake news, né, elas apresentam informações verdadeiras em meio a informações falsas dentro da própria notícia. Isso dificulta muito essa identificação. 2, né, são dispostas junto a notícias verdadeiras. É uma grande mistura ali e fica difícil saber.
3, elas são postadas em sites que imitam fontes de credibilidade e confiança. Então, você pode acessar um site que você está habituado com a estética, né, com o design, com as cores que estão ali, com a forma como aquela informação ela é disposta, colocada, mas é tanta informação às vezes que se você vacilar, você não vê que aquilo ali é uma cópia, né? Então você está lendo uma informação que não tem a mesma credibilidade. Essa é uma palavra importante. Credibilidade. O que tem credibilidade? É o que te passa, né, confiança. Você confia naquilo. Então aquilo tem credibilidade, né? Ele foi feito de uma forma como a gente já viu antes, que são as notícias. Mas como elas são difundidas, né? Como que essas fake news, elas caminham, elas chegam tão fácil na gente? Bom, imagina, eu acho que boa parte aqui deve estar num grupo de WhatsApp da escola, e se está num grupo de WhatsApp da escola, está em outros grupos também, né? E a gente vê, às vezes, a quantidade de notícias que são enviadas, né? Elas vão chegando por esses meios de comunicação que hoje em dia, né, são desenvolvidos, são rápidos, então a informação corre e chega. E aí, quem produziu essa informação, né? A gente vai olhar aqui, né? A gente tem desde líderes religiosos e políticos que usam essa estratégia como forma de manipulação, né, de informação. Isso é uma das faces, né, da difusão de fake news. A gente tem uso de perfis falsos também nas redes sociais. Então, às vezes, a pessoa ela nem existe realmente, mas ela está ali produzindo conteúdo e ela não tem nenhum compromisso com a verdade, né? Então, a questão da credibilidade e da confiança, duas palavras importantes. E existem também pessoas comuns que acabam fazendo isso e aí a gente não entra nem no julgamento, né? Muitas vezes fazem isso de maneira não intencional, acaba passando, né? Não toma o devido cuidado e acaba passando essa notícia de uma forma não tão cuidadosa e cautelosa, né? Bom, legal, mas ó, a gente já viu historicamente da onde vem as fake news, a gente já viu o que ela é, a gente já comparou ela também com as notícias, né? E a gente já entendeu mais um pouquinho como elas são difundidas e por que é tão difícil, né, saber se é fato ou se é fake. Nossa primeira pergunta da aula. Mas, beleza, se elas não são uma novidade, como a gente conversou, né, por que hoje em dia a gente está vivendo essa tempestade de desinformação, né? A gente tem essa desinformação contínua acontecendo, ela acontece, a gente tem essa dificuldade tão grande. Bom, atualmente, né, eu trouxe um dado, eu acho que é importante a gente olhar para os dados, para a realidade, de que a gente vê que 6.000 tweets por segundo, né, são feitos, são postados dentro do Twitter, a fonte está aqui embaixo, né? Você entra nesse site, no Internet Live Stats, e aí você consegue ver ali quantas pessoas estão na internet, você consegue ver quantos posts estão acontecendo, e é um número inacreditável, né? É muita gente colocando, postando informação. E a pergunta que eu faço para você refletir, isso é bom ou é ruim? Será? A gente tem uma questão que é, com esse desenvolvimento, né, da comunicação, dos meios de comunicação, as pessoas conseguem cada vez mais produzir conhecimento, né, produzir conteúdo. A gente tem uma coisa que é a democratização da produção, né, e também do acesso aos conteúdos. Com uma produção cada vez maior, há uma dificuldade de gerar fontes confiáveis de produção de informação. Isso é uma questão muito importante. Então, ao mesmo tempo que é um processo positivo, né, agora você pode, na sua casa, gravar um vídeo e, a partir desse vídeo, mostrar as suas experiências, as coisas que você cria, as coisas que você pensa, mas, simultaneamente, qual que é o tamanho do compromisso que você tem ao fazer isso, né? De não colocar coisas falsas na hora que você grava um vídeo, por exemplo. Então, só para a gente ter um pouquinho de cautela, de cuidado e de analisar essa situação com mais carinho. Bom, dando continuidade, a gente vai relembrando aqui, porque, como eu disse para você, a desinformação ela não é fácil de localizar, de olhar uma notícia ali e falar, nossa, está aqui a desinformação, isso aqui está errado, ela se mistura. Então eu vou dar alguns exemplos de fake news, né? E a gente vai olhar isso juntinhos. Então vamos lá.
Imagens e posts fora de contexto. Bom, a gente tem aqui um post, ele foi feito por Emmanuel Macron, né? Ele é o presidente na França, e aí ele fez um post no ano passado falando um pouquinho sobre as queimadas, denunciando as queimadas na Amazônia, né? Um post de denúncia, mostrando para o mundo que ele se posicionava contra isso. Bom, ele fez isso em uma boa intenção por trás, né? Mas, ao fazer isso, ele não tomou o cuidado de verificar se essa imagem que está ali na tela, ela era condizente, se ela fazia parte daquele contexto, né? Queimadas na Amazônia e uma imagem que mostrasse a Amazônia pegando fogo naquele momento, no ano de 2019. Então, ao fazer essa análise, né, foi visto, né, que foi um fotógrafo também que fez essa foto em 2003. Então ela está fora de contexto. Um fato de 2019 com uma foto de 2003. Né? Boa intenção, mas é fake a imagem. Humor. O humor, muitas vezes, e é isso que a gente está falando, tempestade de informações, as pessoas às vezes estão passando um feed, né, estão rolando ali, e elas acabam compartilhando, elas veem só a notícia e já acham que aquilo é verdade e compartilham. Vamos lá, um exemplo desse aqui. Você tem aqui uma notícia que ela está dentro do sensacionalista, né, e embaixo está escrito isento de verdade. Homem que ainda estava de quarentena é declarado morto pela família e amigos. Essa notícia, gente, ela tem um caráter de sátira, né? A ideia, qual que é a ideia que está por trás? Faz uma reflexão. A ideia é falar sobre a quarentena e o fato de que, mesmo a gente tem uma diminuição da pandemia em termos de números de mortos por dia, mas a gente ainda tem uma pandemia. Só que as pessoas já estão afrouxando, né, o isolamento social. A ideia é exatamente mostrar isso, trazendo uma sátira, né? Que é uma das características das fake news, ok? Imagens fora de contexto, humor. A gente tem também a fake news clássica, né? Essa daqui que a gente analisou no começo, no fato é fake. Essa daí é fake, né? No caso, é um influencer digital que na busca também por curtidas e por reputação, buscou uma forma de capturar seu clique, sua atenção. Lembra disso? Normalmente são notícias sensacionalistas que te levam, despertam uma emoção, você tem vontade de clicar na hora e ver o que é aquilo. Então, no caso, o vídeo mostra uma lula gigante capturada por um homem. Pô, às vezes você quer, né, ver isso e aí você acaba clicando e é fake, né? E existem mecanismos de checagem a gente vai dar uma olhadinha nisso um pouquinho mais pra frente, tá bom? Simplificação é uma outra forma de criação de fake news. Essa foi uma outra notícia, né, que a gente olhou no começo, nossa brincadeira de é fato ou é fake. Né? Estudo descobriu que a pimenta do reino é eficaz contra o coronavírus. Vários alimentos apareceram eficazes contra o coronavírus, né, nesses últimos meses. Né? E aí, quando você pega essa notícia e vai checar, fazer a checagem, né, que a gente vai conversar com o próximo tópico, o que você vê? Você vê que existia uma pesquisa, alguns pesquisadores lá na Índia estavam analisando algumas moléculas, algumas partículas da pimenta, né, de algumas especiarias de lá, e nesse processo de análise, eles faziam isso pelo computador, gente, tá? Eles viram que talvez tivesse algum efeito. O que é que aconteceu? Alguém, né, olhou essa pesquisa e já transformou isso em algo muito maior, né, com um caráter bem sensacionalista, afirmando uma verdade que não condiz com a realidade, tá? Bom, a gente vai falar sobre mais um fenômeno aqui, uma coisa que acontece muito na internet também, que são os caça-cliques. Algumas pessoas chamam isso de isca de clique também. E essa imagem que a gente vê no nosso slide tem tudo a ver com isso, né? A gente tem aqui um mar, fundo do mar, cada, né, ali cursor, né, do mouse é como se fosse um peixinho e você tem as iscas ali, né, em cima, prontas para pegar o quê? Pegar o seu clique, né? E como é que ele faz para pegar o seu clique? Ele vem trazendo uma notícia sensacionalista ou algo que vai mexer com você e vai chamar a sua atenção, né? E aí, só para vocês terem uma dimensão, né, a gente tem que prestar muito bem atenção na linguagem, né, dessas notícias, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês e a gente vai olhar.
Por exemplo, né? A primeira que tem ali do lado esquerdo, né? Esta invenção japonesa permite que você fale 4 idiomas. Bom, eu queria falar 4 idiomas com uma invenção. Dá vontade de clicar, né? A do lado, né? Os brasileiros mais ricos da história. Então vamos supor que você quer ver quem são essas pessoas. Isso instiga você. Vai clicar também, né? As 7 pedras que afastam energias negativas do outro lado. Gente, presta atenção que esses conteúdos ali eles estão escritos patrocinado, pequenininho, né? Do lado da imagem. Para que serve isso, né? Volta para aquela imagem do mar. Para você clicar ali, esse conteúdo é um conteúdo patrocinado, né? Então você vai receber uma série de anúncios, existem anunciantes que pagam essas páginas, você precisa ficar atento ao frequentar esses espaços, porque se você não tiver guardando sua privacidade, sua segurança, uma série de dados seus podem ser capturados por esses anunciantes, né? E aí depois seu celular começa, né? Você tem aquela impressão de que ele está lendo sua mente, mas na verdade ele só sabe o seu rastro digital, tá? Onde você clicou, os lugarzinhos que você foi lá e pau, clicou. Então, vamos lá. Dado tudo isso, quais são os malefícios, os problemas dessas fake news? A gente já trouxe alguns, né? A gente não falou bem em tópicos, mas alguns já foram apresentados. Então, 3 malefícios aqui para a gente sistematizar. Discursos de ódio, né, que geram violência física e psicológica. Isso vem com fake news também. Então, se inventa notícias de grupos específicos, né, para trazer uma imagem negativa deles e, de certa forma, dominá-los, né, ou subjugá-los a partir de narrativas. O segundo ponto é manipulação, né, manipulação de opiniões e ideias, e as fake news fazem isso, e também podem acabar gerando comportamentos nocivos à saúde física e mental. Então imagina que alguém acredita que, sei lá, pimenta do reino pode sarar coronavírus e ingere muita pimenta do reino. Um exemplo muito banal, muito simples, mas só para ficar bem, né, fácil de entender aí para você. 3 malefícios aqui rapidamente das fake news. Bom, mas legal, trouxe vários relacionados a fake news, desinformação, como é difícil. Mas, gente, existe uma forma, existem maneiras de conseguir, né, diminuir essa quantidade de desinformação nas redes, né? Então, vamos lá. Primeiro ponto, praticar um ceticismo saudável. Mas o que é isso, né? Ter um pé um pouco mais atrás, não acreditar em tudo que você lê na hora que você está navegando. Duvidar um pouquinho, né? Se afastar um pouco, olhar, falar, peraí, mas isso é verdade mesmo? Será que dá para ser verdade? Então, esse é um primeiro ponto. E aí você vai olhar suas próprias emoções. Lembra que eu falei bastante disso, né? Isso te causa raiva, te causa choque, te causa espanto. Bom, se já te causou isso, é melhor você esperar um pouquinho mais, né? Para passar adiante. E aí, o passo central é fazer uma investigação. Então, vamos lá. 4 movimentos simples para você checar essas informações, tá bom? A gente tem o primeiro ponto, né? Pausar, olhar um pouquinho para essa mensagem, analisar ela com cuidado, ler. Depois, investigar a fonte. O que você sabe sobre quem escreveu ou publicou essa notícia? Sempre existe uma fonte, existe uma pessoa por trás daquela informação, né? O que você sabe sobre aquela pessoa? O que você sabe sobre aquele jornal, né? O que você sabe sobre aquela instituição que criou aquela notícia ali, né? Essa é a fonte. Depois a gente vai buscar informações mais completas. Onde mais essa informação pode ser encontrada? Será que se você achou ela só em um site, será que esse único site sabe sobre aquilo? Será que não vale a pena você pegar e buscar em outros sites para ver se isso está presente em mais lugares? Né? O nome disso chama leitura lateral, tá? De forma bem simples, você pega aquele site, se afasta dele, começa a olhar em outros sites a mesma informação e vê o quanto isso se repete. E busca, né, as fontes que você já tem mais confiança e credibilidade. E aí, por fim, conhecer o contexto, gente. Se você não conhece o contexto, você pode cair, né, em erros como, por exemplo, imagens fora de contexto, análise simples, né? E aí você precisa tomar cuidado com isso, tá bom? Então, a gente já vai caminhando aqui para o final, né, desse momento. Eu espero que tenham ficado algumas
ideias aí sobre como a gente pode ter uma postura mais proativa em relação às fake news e essa desinformação que a gente vivencia hoje em dia. Isso faz parte da construção da nossa cidadania. Não só da nossa cidadania digital, mas da nossa cidadania como um todo, né? Do nosso dia a dia, da nossa participação nos lugares onde a gente se insere e nas comunidades onde vocês vivem, tá bom? Então, essa era a ideia da nossa aula. Eu agradeço muito mesmo a participação de vocês nesse momento, né? E eu quero só deixar esse recado, né? Estejam atentos ao que produzem e consomem de informação na internet, tá bom? É isso, a gente se vê em breve. Façam os jogos da semana, se engajem. E é isso, um abração, até mais. Ele tinha um sorriso irônico. O rosto era meio redondo. Dos olhos eu lembro bem. Ele tem um olhar forte. Nós vamos buscar esse elemento. É esse cara. Você tem certeza? Identificar os criminosos da internet não é simples. Acesse www.denuncie.org.br e saiba como se proteger.